haja visto cultos de oração vazios, vazios. Jesus, ele diz, vocês querem interromper um processo de sonolência, de morte, vocês querem reavivamento, vocês precisam acordar, precisa se despertar, precisa voltar à vigilância, precisam estar atentos à vida com o Senhor, levar a sério a vida com o Senhor. Outra coisa que o Senhor diz aí é que aqueles crentes precisavam fortalecer suas vidas para que eles não morressem. Diz o versículo 2. E de repente você está se esfriando espiritualmente, a gente precisa acordar, se despertar para a vida com Deus, voltar à vigilância, e a gente precisa fortalecer a nossa vida. É possível ser revitalizado, reavivado na fé. Nós precisamos de um fortalecimento, precisamos fazer a nossa parte. Assim como o médico muitas vezes que olha um paciente fraco, um paciente que está ali com a sua saúde debilitada e ele receita uma dieta para fortalecer a saúde daquele paciente, Jesus agora ele diz, vocês precisam se fortalecer. E como aquelas pessoas deveriam se fortalecer para que um reavivamento acontecesse? Eles precisavam de um retorno à palavra de Deus. Retorne à palavra. Versículo 3. Vocês precisam retornar, vocês precisam se lembrar daquilo que vocês receberam, daquilo que vocês ouviram, e vocês precisam obedecer. Retornar ao que eles receberam, que eles ouviram, era um retorno ao Evangelho, um retorno à palavra de Deus. Foi isso que eles receberam, as Escrituras. Eles precisavam voltar a encharcar a mente deles e o coração deles com a palavra da verdade. Por quê? Porque é a palavra de Deus que gera vida, que nutre a nossa vida espiritual. Não é possível você ser um crente com um vigor robusto na fé, um crente saudável, cheio do Espírito Santo, se a palavra de Deus não estiver no seu coração. Se você não tiver contato com as Escrituras, pastor, mas eu não gosto de ler, eu não aprendi a ler, eu cresci sem ter um apreço à leitura, meu irmão, nunca é tarde para você começar a ler, a ouvir, a querer gostar de ouvir a palavra, a voz de Deus ao seu coração. Todo dia, separe um tempo de qualidade para você ler, meditar nas Escrituras Sagradas. É a palavra de Deus que refrigera a alma, que restaura a alma, diz o Salmo 19. Quando nós negligenciamos a palavra de Deus, nós começamos a esfriar. Me mostre um crente que se esfriou espiritualmente, eu lhe mostrarei um crente que deixou de ler a Bíblia. Assim como você vai em alguns médicos, eu fui num neurologista tempos atrás, e ele começou a falar umas coisas da minha vida, eu falei, como que ele sabe disso? Ele é vidente? É porque ele conhece, ele estudou, ele sabe analisar comportamentos, ele sabe analisar as coisas do nosso cérebro. Ele consegue identificar o que está acontecendo com a gente. E a gente acha que ele tem ali uma visão de raio-x, ele sabe todas as coisas. Como pastor, alguém que se esfria espiritualmente, não é que eu sou profeta, eu sou vidente, mas a gente já identifica a causa. É alguém que está se deixando levar pela onda do mundo, está esquecendo de meditar na palavra do Senhor. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele é comparado a uma árvore frutífera, frondosa, plantada à beira dos ribeiros. A gente viveu uma época agora de estiagem, de seca, e passando nas marginais aqui da cidade, a gente podia ver algumas árvores, mesmo na seca, com folhas verdejantes. Por quê? Plantadas à beira do ribeiro. Em contrapartida, você ia para alguns lugares da cidade, onde árvores estavam plantadas longe de ribeiros secas.
Jesus, ele diz, é necessário retornar à palavra de Deus, fortalecer a sua vida cristã, retornando à busca pela palavra de Deus, o conhecimento da palavra, abastecer o seu coração com as Escrituras, mas não só isso. Não só o conhecimento, não só a leitura, mas voltar a praticar, quando ele diz ali, voltar a obedecer. Não só ouvir, não só conhecer, não só postar um versículo no Facebook, mas obedecer a palavra, no casamento, na vida diária, em todas as áreas da nossa vida. Não apenas uma obediência seletiva, olha, isso aqui eu vou obedecer porque eu gosto disso aqui. Não, isso aqui é muito amargo, isso aqui não é para mim, eu não vou obedecer, e a gente descarta. Não, uma obediência completa. Não que nós vamos ser perfeitos e obedecer em tudo, mas o nosso coração deve olhar para as Escrituras e ter uma intenção de obedecer de forma integral. Não só apenas ouvir, conhecer, estudar, mas obedecer. Houve um casal uma vez que estava discutindo a possibilidade de viajar para a Terra Santa, Israel, e lá para o Egito também. E aí o marido empolgado, pensando na viagem, no roteiro, ele sabia que o roteiro passaria ali pelo Monte Sinai, e ele disse o seguinte para a mulher: mulher, estou empolgado com a nossa viagem, e eu não vejo a hora de ir lá no Monte Sinai, quero subir lá no Monte Sinai, lá no cume, e eu quero levantar as minhas mãos assim para o alto e imitar Moisés. Eu quero fazer de conta que eu sou Moisés lá em cima, e eu quero levantar minha mão assim, fazendo de conta que eu recebi os 10 mandamentos, e eu vou dizer, eu sou Moisés, recebi os 10 mandamentos, e ele todo empolgado, e a mulher olha para ele, quebra ele no meio, né, com a declaração que ela faz. Ela diz assim para ele: olha só, meu esposo, seria muito melhor, ao invés de você ir lá em cima no Monte Sinai, ficar falando dos 10 mandamentos, você dentro de casa começar a aplicar e obedecer os 10 mandamentos, porque é isso que está faltando. Jesus diz: retorne à palavra, ao conhecimento, ouça aquilo que você já recebeu, a palavra de Deus, e volte a obedecer.